Tu já passou por aquela situação onde tu fica depois pensando em tudo que tu poderia ter dito, ou como tu poderia ter respondido diferente? Grande parte dos problemas que as pessoas enfrentam não acontecem porque elas não sabem o que fazer, mas sim porque reagiram de maneira impulsiva à situação. Quando a gente sente uma emoção muito forte, como ansiedade, raiva ou pressão, o que acontece é que a gente acaba reagindo muito rápido para tentar lidar com a situação. E por fim, a gente toma decisões sem pensar, com aquela sensação que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente teria feito as coisas muito diferente. Mas então o que a gente faz nessa situação? Como que a gente evita tomar uma decisão muito rápido? Aqui a chave é não tentar controlar a emoção, porque muitas vezes ela tá muito exacerbada, mas sim a gente conseguir ganhar tempo. E a maneira mais simples e eficaz da gente conseguir ganhar esse tempo é a gente ter frases prontas para lidar com esse tipo de situação. Porque na hora, a tua mente ela não vai conseguir fazer um raciocínio muito elaborado, ela vai estar no modo reação. Então a gente precisa já ter algum escape, alguma rota de saída que a gente já conhece para conseguir lidar com isso. Esse tipo de frase pronta, ela cria uma pausa psicológica, que é tudo o que tu precisa para conseguir lidar melhor com essa situação. Só que aqui tá algo muito importante. Essas frases, elas precisam conter 3 elementos: parar a situação, ganhar tempo e evitar o confronto. E aqui eu vou te dar alguns exemplos de frases neutras para te poder adaptar à tua realidade. Deixa eu pensar um pouco sobre isso. Posso te responder depois? Eu primeiro preciso consultar a minha agenda e os meus horários para depois te dar uma resposta um pouco melhor, pode ser? Eu sinto que eu preciso refletir um pouco antes de te responder para entender melhor essa situação e como que eu posso me posicionar, tá bem? Agora, algumas frases para te não aceitar as coisas impulsivamente. Agora eu não consigo decidir isso, mas eu vou pensar e refletir a respeito e te dou uma resposta o mais breve possível. Eu preciso avaliar isso com calma para entender melhor as demandas e os meus recursos disponíveis nesse momento. E aí, eu te dou uma resposta. Tu tá em relacionamentos que não são tão formais, como, por exemplo, de trabalho, se é pessoas que tu tem mais intimidade, tu pode, inclusive, ser um pouco mais sincero e falar algo no sentido de, olha, isso que tu falou, eu vi que mexeu comigo emocionalmente. Eu tô sentindo algumas coisas aqui que eu quero entender melhor antes de te responder. Então, eu vou te pedir um tempo antes da gente continuar essa conversa, pode ser? Esse tipo de abordagem com pessoas que a gente tem mais intimidade mostra que a gente está sendo vulnerável e falando que realmente aquele tema foi um pouco sensível pra gente, a gente está expondo isso da melhor forma possível e pedindo um tempo para processar aquela situação e não acabar entrando numa briga ou falando coisas que depois a gente pode sim se arrepender. Claro que essas frases que eu tô te dando de exemplo, elas não são regras. Elas são frases para te trabalhar em cima e ver como que tu se sente mais à vontade de traduzir isso, desde que tu consiga entender que tu não precisa responder as coisas na hora que elas estão acontecendo contigo. Então é assim que eu, como psicóloga, responderia às situações para não me arrepender depois e ter mais tempo de pensar. Quer aprender outras estratégias de como que uma psicóloga faria para lidar com situações desafiadoras? Manda pra gente qual é o tipo de situação que tu está enfrentando ou tendo dificuldade, que o próximo vídeo pode ser feito em cima dela.